Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, vindo aos céus, sombras em roda, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, vindo aos céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto louvores na salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo aos céus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo aos céus. Aleluia! Bom dia. Cantando aqui brilho celeste. Só esse brilho celeste para nos manter acordados nesse horário. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Por aqui tudo caminhando, devagarzinho. Deixa eu ver aqui quem entrou. Eu estava cantando, não deu para dar bom dia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui devagarzinho, que eu já acho. Mara Luciovando, Maria Ovando, Isaura, Maria Barbosa, Rosa, Lauane, Maria Yamada, Vera Lúcia, bom dia a todos.
Altair, bom dia. Fátima Ardaia, bom dia. Elizabeth, bom dia. Rebeca, bom dia. Lorência, bom dia. Gemima, bom dia. Bom dia. Isabelino, bom dia. Lúcia, Everton, bom dia. Maria Cleusa, bom dia. Janaína, bom dia. Márcia, bom dia. Luci, bom dia. Rose, bom dia. Silvério, bom dia. Fátima, bom dia. Isabel, bom dia. Bora, Isabelina, Deus abençoe na estrada. Deus abençoe. Alex, bom dia. Minha professora Clotildes, bom dia. Marcele, bom dia. Bora comer o cuscuz espiritual, bora. Bora. Deus abençoe, meus queridos. Bem, vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ouvir um pouquinho a palavra do Senhor. Acredito que hoje será uma meditação simples, rápida, da palavra do Senhor. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 16. 5:16. Mateus capítulo 5, verso 16. Na verdade, eu vou ler a partir do 14, tá bom? Mateus capítulo 5, verso 16, para nós começarmos nossa madrugada de oração. Aliás, do 14 ao 16. 5, 14 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo. Numa versão mais arcaica, no bom sentido, numa versão mais formalizada, vós sois a luz do mundo, tá bom? Mas nós estamos lendo na NAA. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que, agora perceba isso aqui, como diz o pastor Manuel, frisa isso aí na sua Bíblia, risca na sua Bíblia, sublinha na sua Bíblia, anota isso aí, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Bom dia, Fabiola. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Pai querido, Santo Deus, entramos em Tua presença, Senhor, nessa madrugada de oração. Nessa sexta-feira, nesse dia que o Senhor criou para louvor da Tua glória. Obrigado a Deus porque o Senhor nos acordou. Obrigado por essa oportunidade de viver mais um dia. De viver esse dia que o Senhor preparou. Nós não sabemos o que vamos enfrentar ao longo desse dia. Nós não sabemos quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar ao longo desse dia. Nós não sabemos quais serão as surpresas que acontecerão neste dia e como vamos reagir a elas. Como vamos nos comportar diante dos desafios, das surpresas, das notícias boas, em nome de Jesus. Mas de uma coisa nós sabemos, porque nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Porque o Senhor mesmo foi quem disse: eu estarei com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Nós cremos nisso, Jesus. Nós cremos nisso. E em teu nome oramos. Amém e amém. Queridos amigos e irmãos, eu cantei Brilho Celeste. Cantei Brilho Celeste porque Ele é a luz que nunca se apaga. Não é verdade? Ele é a luz que nunca se apaga. E diz o verso desse coro: sempre ao seu lado vou caminhar, né? Sempre ao seu lado vou caminhar. O Juan acabou de acordar de novo. Será possível que o Juan vai vir participar da madrugada de oração de novo? Ele já participa da madrugada de ação. Agora ele quer participar da madrugada de oração. O moleque é crente mesmo, viu? Não é brincadeira não. Mas vamos voltar para a nossa amada palavra do Senhor. Aqui diz, queridos, que nós somos a luz do mundo. Nós sabemos que Ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas essa luz nos iluminou. E essa luz, quando ilumina alguém, ilumina para que possamos, ou essa pessoa possa iluminar a todos quantos estejam por perto. O texto é claro quando diz que não se pode esconder uma cidade situada no alto monte. E também não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. E Jesus está dizendo que essa luz é você. Jesus está dizendo que essa luz sou eu. E nós podemos entender aqui que nesse contexto da fala de Jesus, ele está dizendo que nós somos sal e nós somos luz, porque um pouquinho antes ele diz: vocês são sal da terra. E nós já ouvimos diversas palavras quando são pregadas, que o sal ele é usado para dar sabor à comida. E o texto diz que se o sal for insípido, ou seja, se ele já estiver vencido, ultrapassado, ele para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas o sal, como nós já ouvimos várias vezes, na medida certa, ele é colocado na comida e ele traz gosto à comida. E Jesus fala que nós somos o sal da terra, porque a comida da terra tem sido uma comida insossa. E quando a gente está na terra com esse mandamento do Senhor, com essa verdade que o Senhor nos disse, nós damos gosto à vida na terra. E logo em seguida ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês, os filhos de Deus, são a luz do mundo. Por quê? Por que que ele diz que nós somos o sal e por que que ele diz que nós somos a luz? Há pessoas, queridos, que se você der qualquer poder para ela, qualquer luzerinho para ela, há pessoas que se vangloriam de um jeito tão grande, se ensoberbecem de uma forma tão trágica, que elas iluminam a si mesmas. E essa luz, ela não serve para iluminar, como por exemplo a luz que está aqui no teto. Elas usam essa luz para encandear a vida das pessoas. Ontem aconteceu algo interessante. Ontem o culto Orando a Palavra estava com muito pouca gente. Muito pouca gente. Poucas vezes nesses 3 anos na terceira igreja eu vi tanta pouca gente num culto de oração. Infelizmente, né? Mas nós entendemos o cansaço de muita gente, nós entendemos gente viajando, nós entendemos pessoas doentes, entendemos. Mas nós sabemos que o povo não foi porque o pastor Manuel não foi. Isso aí é algo recorrente em todas as igrejas.
Quando o pastor da igreja não está, as pessoas não vão. É normal, né? Mas estávamos lá ontem, né? E para contar o que aconteceu para você, só estava contextualizando aqui. Do lado do teclado onde eu toquei, colocaram uma luminária, colocaram uma LED, uma lâmpada LED amarela. E ali ao lado do teclado colocaram uma árvore para enfeitar, né? E aí, para deixar mais bonito, colocaram essa LED. Essa LED é muito forte, a iluminação dela é muito forte, a luz dela é muito forte. E ela estava meio apontada para cima, de modo que se eu olhasse um pouquinho para qualquer pessoa do meu lado esquerdo, eu ficaria encandeado. Eu não conseguiria ver direito as coisas. A luz estava atingindo muito o meu lado esquerdo e eu não estava conseguindo olhar nem para o baterista, nem para os meninos que estavam tocando. Estava me encandeando. E eu falei: Tiago, arruma um jeito de queimar essa luz. Aí ele foi lá e posicionou direitinho ali e a luz iluminou somente a árvore e já não estava mais encandeando. Eu estou usando esse exemplo para dizer para você que tem gente que é luz, mas é uma luz que incomoda as pessoas. É uma luz que encandeia as pessoas. É uma luz, digamos assim, que não é humilde. É uma luz arrogante. É uma luz que é muito de si e menos para os outros. Porque essa luz ontem, ela não estava me ajudando nem um pouco, ela estava me atrapalhando, ela estava me cegando, ela estava me incomodando. E tem gente que é luz para incomodar os outros e não para ajudar os outros. Jesus disse que nós somos luz para que vejam as obras que a gente faz. As obras que a gente faz. Mas tem gente que é luz para se mostrar, para que os outros vejam as obras que eles fazem, tão somente para se vangloriarem da luz que tem. Jesus diz que é para a gente ser luz, para que os outros vejam as obras que a gente faz, diz a palavra de Deus, glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus diz que você é luz, para que vejam as obras que você faz e glorifiquem o Pai e não você. Então, é interessante demais essa palavra, porque tem gente, eu por exemplo sou assim, e olhando para essa palavra, eu tive um pouquinho de incentivo da parte de Deus. Tem gente que é muito tímida. Eu sou tímido. Eu estou num ambiente, as pessoas acham que eu não estou, mas eu me esforço. Não é 100% não, é 150% para dar um bom dia, para conduzir a igreja no momento de louvor, para dar uma palestra, para pregar a palavra. Eu tenho timidez. Jesus disse que isso era para ser o contrário. Ele disse que nós somos luz, porque nós recebemos a luz dele. Mas ele também disse que essa luz precisa brilhar. E ela precisa brilhar no lugar certo. Você é luz de Deus. Eu sou luz de Deus para brilhar no lugar certo. Primeiro, por quê? Porque ele diz que não se pode esconder uma cidade que está acima de um alto monte. Ele disse que a luz da cidade está ao alto monte. Com certeza, em alguma viagem de carro, você já deve ter passado por cidades à noite. E você olha as lâmpadas dos postes naquela cidade. E você não olha para baixo, você olha para cima. Porque aquilo que chama a atenção, você, puxa, essa cidade está acima. Mas você também já deve ter passado de carro por alguma cidade em que a cidade está embaixo. E você só consegue enxergar que é uma cidade porque pegou de surpresa e você viu uma luz, aí você, luz, que luz é essa? Aí você vai olhar, tem uma cidade ali embaixo. Ou seja, ela estava escondida. Mas Jesus disse que é impossível
esconder uma cidade que está situada em cima de um alto monte. Por quê? Porque ela brilha, tem luz ali. À noite você passa e você vê que tem luz. Não é apenas uma montanha. Não, naquela montanha existe um povo morando. Chama a atenção. Existe uma luz que brilha ali. E ali dá vontade de conhecer. Jesus também está dizendo aqui de uma outra maneira que essa cidade ela tem luz para que tenhamos acesso a ela. Olha que interessante. Eu fui dormir pensando nisso ontem. Por quê? É só para as pessoas me verem? Não. É para que as pessoas tenham acesso. A pergunta é: a luz que brilha em você dá acesso às pessoas? Olha, queridos, o Espírito Santo está falando demais. Eu sou luz para que as pessoas tenham acesso a mim e possam ser iluminadas com a luz que Deus colocou em mim? Porque a cidade que está em cima, ela é convidativa. As pessoas querem conhecer. Eu gostaria de conhecer uma cidade que está em cima de um alto monte. Eu quero entender que ruas bonitas são essas, que são tão iluminadas. Olha esses vales, olha essas ruas, olha essas entradas, olha essa praça. Ela está toda iluminada, ela é bonita, ela é convidativa. Jesus disse que essa cidade é você. Você abre espaço do seu coração para que as pessoas tenham acesso? Eita Jesus! Como que pode ser uma cidade iluminada e ao mesmo tempo com as portas trancadas para ninguém entrar? Que Jesus ilumine agora o seu entendimento, porque tem gente aqui que tem luz, que é luz, mas o coração está fechado. Tem gente aqui que é luz, mas a vida está fechada e não abre nenhuma portinhola para o pastor dela entrar. Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. Por quê? Porque ninguém pode acender uma lamparina e ser colocado embaixo de uma mesa, de um cesto. Porque se você faz isso, o cesto vem e tapa aquela luz, impede daquela luz iluminar. Se tira o cesto, até existe um jogo de luz de baixo para cima. Mas ele está dizendo que essa luz precisa ser colocada em cima no teto. E ele diz que num lugar adequado, olha só que interessante, é num lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Ele diz que essa luz é você. Essa luz precisa estar num local adequado, onde você e eu possamos iluminar a todos que estão na casa. Primeiro ele diz que você é uma cidade. Primeiro ele fala que eu sou uma cidade, você é uma cidade, e eu preciso abrir meu coração para que as pessoas possam entrar e sejam iluminadas por essa luz da cidade. Agora ele está dizendo que se eu, que sou luz, viver a minha vida escondido, sem deixar essa luz brilhar, ninguém que está dentro da minha casa ou ninguém que está dentro de um lugar onde eu estou vai ser iluminado. É como estar numa cidade com as lâmpadas apagadas. É como estar dentro de uma casa à noite sem nenhum foco de luz. Mas essa luz não é uma luz imaginária. Tem gente que diz assim: poxa, fulano brilha a luz de Cristo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Já me disseram isso. Já me disseram isso algumas vezes e eu fico muito feliz. Já disseram que veem o brilho de Jesus em mim. Eu fico, meu Deus do céu, eu não sei o que dizer.
Eu só dou glória a Deus por isso. Mas não é somente olhar para uma pessoa. Vou usar aqui a Mara Lúcia Ovando. Não é só usar para a Mara Lúcia Ovando e dizer assim, ela tem a luz de Cristo. Mas não é só pelo olhar, é pelo que ela faz. Como assim, pastor, pelo que ela faz? A palavra diz, olha, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras. Então eu tenho que fazer boas obras para os outros verem? Sim, eu preciso. Porque isso não quer dizer que depende da minha salvação. Minha salvação já está muito bem resolvida na graça de Cristo. Mas o salvo faz boas obras para os outros verem. Sim, sim. Eu preciso, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu preciso tocar bem o meu saxofone para os outros verem. Eu preciso tocar bem o meu violão para os outros verem. Eu preciso cantar bem para os outros verem. Mas tem um detalhe. É para a glorificação do nome de Deus. Então aquilo que você faz, você tem que fazer bem feito, para que os outros vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. É assim que diz a palavra. Eu não vou fazer a minha obra bem feita para que os outros me elogiem por si mesmo. Eu não vou fazer a minha obra bem feita, seja lá o que for. Por exemplo, aqui nós temos a nossa amada Clotildes, que foi minha professora no seminário. Ela deu uma aula abençoada para nós durante o semestre. Então ela fez aquilo, a obra dela foi uma boa aula, a obra dela foi ouvir bem os alunos, a obra dela foi tratar bem os alunos na sala de aula, a aula dela foi aconselhar bem os alunos para atenderem bem no gabinete, a obra dela foi muito bem feita, muito boa, muito bem feita. Mas não foi para que a gente dissesse assim, a Clotildes é uma excelente professora, exímia professora, ela é demais. Não, por mais que a gente falasse assim para ela, debaixo dessa palavra, dizia, a glória é do Pai. Glória a Deus por isso. Muito obrigada, mas glória a Deus. É assim que eu também me posiciono. É assim que você precisa se posicionar. Por quê? Porque essa luz que Jesus colocou em você e em mim é uma luz diferente. E essa luz brilha para a glorificação do nome do Pai que está nos céus. Portanto, na manhã de hoje, Jesus quer vir aqui nos incentivar a fazermos boas obras. Faça boas obras. Brilhe a luz de Cristo que há em você. Você é uma cidade que está situada em cima de um alto monte, para que as pessoas passem e logo de imediato possam ver você. As pessoas vão notar você, elas precisam notar você, porque você está em cima de um alto monte. Você é uma cidade situada num lugar onde as pessoas obrigatoriamente verão você. É como o pastor Manuel muitas vezes já disse, ninguém passará pela Calógeras sem que veja a Terceira Igreja Batista. Mas por que você acha que elas vão ver a Terceira Igreja Batista? Porque é estratégico o que fizeram. Cortaram a árvore que estava lá em cima, atrapalhando a visão. Colocaram um jardim muito bonito, que todo mundo que passa de imediato já vê. Colocaram uma fachada em azul com iluminação estratégica para que as pessoas vejam. Fizeram também uma reforma na praça de alimentação, onde hoje é um salão de festas que pode ser usado para diversas coisas. Colocaram também uma outra sala que é usada para multiuso e também colocaram uma fachada na frente da entrada principal da igreja. Veja, é estratégico, é iluminação, é design, é limpeza, é árvore podada, seja lá o que for. Você é essa estratégia, você é essa cidade. Todo mundo que passa por você precisa notar que você tem algo diferente. A luz
de Cristo brilhando em você. Amém, queridos? Você também é uma iluminação que antes tinha um cesto em cima ou tinha algo tampando você, mas agora alguém, e esse alguém é Jesus, pegou você e colocou num lugar estratégico. Esse lugar estratégico, diz a palavra do Senhor, ilumina a todos que estão por perto, e ali aquela luz, ela é maravilhosa porque ela está iluminando. E essa iluminação é as boas obras, são as boas obras que você faz para que essas pessoas sejam beneficiadas com a claridade dessa luz, dessas boas obras, que essa luz brilhe em você. Isso faz diferença na vida das pessoas e no final das contas elas vão até querer te agradecer, elas vão te abraçar, elas vão querer te recompensar, elas vão querer te elogiar, mas no final das contas a palavra diz, é para que elas glorifiquem ao Pai de vocês. Ou seja, essa luz tem pai. Você que é a luz, você tem pai. Esse pai é o criador da luz. Para que elas glorifiquem ao Pai de vocês, diz a palavra, que está nos céus. Que esse seja um incentivo da parte de Deus para a sua vida. Pare com essa timidez. Mostre o que você sabe fazer. Mostre tudo o que você sabe fazer. Se mostre para as pessoas, não para a glória sua, mas para a glória do Pai. Comece a aparecer mais na vida. Aonde você estiver no seu trabalho, comece a aparecer de verdade, estrategicamente. Apareça. Seja estratégico, saia debaixo de um cesto e vá para um lugar adequado. É a palavra que diz isso aqui. A luz é colocada no lugar adequado e ela ilumina a todos que estão na casa. Apareça, se mostre. Gente, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu só estou onde eu estou hoje por conta da música, que é muito forte na minha vida. Eu sou músico há 26 anos. Eu estudo saxofone há 26 anos. O saxofone, a música, me levou aos lugares que eu nem podia imaginar que eu fosse sem eu abrir a boca. Imagine se eu começar a abrir a boca. Imagine se eu começar a ser estratégico. Aonde Deus pode me levar. Eu estou na terceira igreja hoje pela música que Deus colocou na minha vida e pela forma como eu conduzo a música na minha vida. E isso foi muito prático. Foi muito prático. Imagine se eu começar, se não, em nome de Jesus eu vou começar a falar mais, a me posicionar mais, a aparecer mais, a estar em lugares estratégicos para iluminar as pessoas que estão na casa, a ser como uma cidade que está em cima de uma montanha, com as luzes brilhando, convidando as pessoas a entrar, a abrir o meu coração para que as pessoas entrem, tenham acesso e sejam iluminadas em nome de Jesus para a glorificação do nome do Pai. Faça isso também. Use os dons e talentos, as obras que estão disponíveis através das suas mãos para abençoar a vida das pessoas que estão perto de você. Há alguém que está aqui entre nós, que eu já estou falando há muitos anos, há muito tempo, aliás, há muito tempo, já faz uns 15 ou 20 dias que eu tenho falado para essa pessoa que está aqui entre nós. Faça o que Jesus faria. Fale como Jesus falaria. Haja como Jesus agiria. Isso é fazer as boas obras para glorificar o nome do Pai. Isso é ser estratégico para que as pessoas possam ser iluminadas e viverem uma vida cheia da luz de Deus, iluminadas por Deus, para que no final das contas não seja glorificado você nem eu, mas seja glorificado o Pai que está nos céus. Vamos orar, queridos. Tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você, já falou muito comigo. Precisamos orar e pedir ao Senhor essa ousadia, essa coragem de aparecer de forma estratégica, de fazer o que nós sabemos fazer de forma estratégica para iluminar a vida das pessoas que estão em trevas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos incentiva. O Senhor é o maior incentivador nessa manhã a pararmos de ficar debaixo de um cesto, com a nossa luz acesa, mas em lugar que não está estratégico, um lugar que não está adequado. Nós temos que receber essa palavra que o Senhor está nos iluminando nessa manhã com o Teu Espírito Santo
e pegarmos, Senhor Deus, essa palavra e aplicar na nossa vida. Parar de estar debaixo de um cesto, debaixo de uma mesa, mas sermos colocados de cima para baixo, para que possamos iluminar as pessoas que estão conosco na casa. Seja qualquer casa, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na rua, no mercado, Senhor Deus, seja aonde for, que possamos ser essa luz estratégica. Pai, em nome de Jesus também que possamos ser uma cidade, de modo que possamos ser vistos. Senhor, uma cidade é apenas uma forma de dizer que mesmo sem falarmos, nós temos luzes, nós somos a luz desse mundo. Todo mundo que passar por nós vai olhar para cima e não para baixo. Aleluia. Todo mundo que passar por nós vai notar que estamos em cima de um monte, estamos num lugar alto, nós estamos elevados pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, de maneira estratégica, intencional, nos mostrarmos para esse mundo, para que vejam as boas obras que a gente faz. Pai, em nome de Jesus, repreende o orgulho, o egoísmo, repreende, Senhor Deus, a prepotência do nosso coração, de querer se mostrar para aparecermos e achar e colocar isso na cabeça das pessoas que nós somos bons o suficientes, que nós pregamos demais, que nós tocamos demais, que nós cantamos demais, que nós servimos demais. Não, Senhor Deus, repreende isso do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desde o mais simples da igreja até os pastores, repreende isso do nosso coração, porque a tua palavra diz que nós temos sim que nos mostrar para todas as pessoas, para que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É assim que diz tua palavra. O Pai precisa ser glorificado, o Pai precisa ser notado, o Pai precisa ser falado. É o Pai quem precisa aparecer e não eu, e não nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a mostrar para o mundo o que nós sabemos fazer. Nos ajude a mostrar para o mundo o que nós somos bons fazendo, o que nós somos excelentes fazendo. E quando vierem notar isso em nós, acessarem o nosso coração, eles perceberão que no nosso coração não há egoísmo, no nosso coração não há prepotência. Eles perceberão que no nosso coração há luz maior, e o nome dessa luz é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda honra, a Ele toda glória e todo louvor. E em nome dEle oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vão descrevendo aí, queridos. Espero que a palavra tenha sido um incentivo para você nessa sexta-feira, assim como foi um baita incentivo para mim. Eu acho que a Lívia vai me estranhar hoje. Eu acho que eu vou ser muito mais proativo, com intencionalidade hoje. E acho que eu preciso sair da toca. Eu preciso mostrar mais aquilo que Deus me deu como dom e talento, aquilo que eu sei fazer, aquilo que Ele me ensinou. Acredito que muitos frutos virão depois disso, na minha vida profissional também, na igreja, no ministério e na vida, né? Para a glória do nome do Senhor. Que você possa ser grandemente usado com essa luz que existe em você. Digite aqui nos comentários aqui os seus pedidos de oração. Eu não sei se eu vou conseguir ler a todos, mas nós já vamos entrar aqui em oração. Enfermidades, algum milagre específico que você quer buscar, qual é o milagre que você quer buscar da parte do Senhor, qual é o tipo de oração que você tem pedido ao Senhor diariamente, qual é o milagre, é na área financeira, é um milagre na área conjugal, é um milagre na área emocional, é um milagre na área do seu trabalho. Você precisa de um milagre ali, só Deus pode fazer algo para mudar especificamente.
é um milagre na área da enfermidade. Você tá enfermo, precisa de um milagre. Eu preciso ser curado de uma doença. Eu preciso gerar filhos. Eu preciso sair da depressão. Eu preciso da salvação da minha casa. O que você está passando? Coloque aos pés da cruz agora, sobrinho. Oração pela Helena, a sogra, só um milagre na vida da sogra da Marinês. Estamos sabendo, ontem oramos por isso também. Quebrantamento do coração do esposo. Amém. Efraã Lousada. Amém. O filho Simon e sobrinho Daniel. O amigo está com problemas pulmonares, artrite, embolia, harmonia na família. Ontem me perguntaram na saída do culto: pastor, por que a pessoa pode ter insônia? Qual é a causa da insônia? Eu falei, eu vou responder espiritualmente. Ao meu ver, é ansiedade. É querer controlar tudo. É querer estar com as coisas na sua mão e como não consegue, fica preocupado e não consegue dormir. Tem gente que está com insônia. Tem gente aqui que pode ter dificuldades de dormir porque está querendo controlar as coisas. Temos que deixar as coisas, queridos, nas mãos do grande eu sou, do Todo-Poderoso, daquele que não dorme, daquele que trabalha enquanto você dorme. E aí a insônia bate retirada em nome de Jesus. Então vamos orar. Eu já vou orar por tudo, pelos milagres, pelas enfermidades e pelas autoridades, pelos ministérios da igreja, pelas famílias, tá bom? E vamos entrar em oração agora. Quero que você feche seus olhos. Estarei orando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Oh, Deus querido e maravilhoso. Obrigado, Paizinho. Primeiro pela tua palavra hoje, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por saber que o Senhor está conosco, por saber que o Senhor nos ouve, por saber que não estamos só, por saber que o Senhor está conosco nessa madrugada, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento queremos orar, Pai, pelos milagres que ainda não recebemos, porque nós já recebemos muitos milagres. Primeiro, o milagre da vida, o milagre de estar respirando hoje, de termos saúde hoje, de estarmos com nossa família hoje. Isso já é um milagre, porque há pessoas que não têm nada disso, que estão numa vida tão ruim, mas nós, Senhor Deus, acordamos hoje debaixo de um cobertor, alguns com ar-condicionado, outros com ventiladores, camas confortáveis. Sabemos que vamos ter o que comer daqui a pouco, isso já é um milagre, mas nós temos, Senhor Deus, alguns milagres para colocar diante do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, há famílias desestruturadas, Pai, casamentos arruinados, há, Senhor Deus, corações endurecidos, há também, Senhor Deus, pessoas que estão dependendo só de um milagre, como é o caso da sogra da Marinês. Somente a tua mão poderá, Senhor Deus, tocar nessa vida e fazer realmente uma mudança radical. Só o Senhor. E é por isso que estamos aqui orando. Há, Senhor Deus, filhos, há sobrinhos, há maridos, esposas passando por problemas difíceis de serem resolvidos. Oh, Pai, em nome de Jesus, há gente com depressão. Oh, Deus, em nome de Jesus, há pessoas que estão com problemas de saúde, prestes a passar por uma cirurgia, como é o caso do irmão Fausto, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, mas nós cremos que não será necessário, Pai, passar por uma cirurgia tão invasiva,
Oh, Pai, em nome de Jesus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é todo-poderoso, só o Senhor é santo e não há outro além de Ti. Oh, Pai, em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus que cura, o Jeová Rafá. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és aquele que pode, nada é impossível ao Senhor. Como diz o Senhor, diante da morte de Lázaro, quando estava já 4 dias dentro daquele túmulo, o Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus. Oh, Pai querido, estão aqui os que creem. Estão aqui, Senhor Deus, os que depositam a fé em Ti, somente em Ti. Estão aqui os que creem, Pai, para verem a glória de Deus ser manifestada através da fé, pelas Tuas mãos. Ó Santo Deus, manifesta a Tua obra maior na vida, Senhor Deus, daquele que não tem a salvação. Manifesta, Senhor Deus, sinais e milagres como testificação do Teu amor. Em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, os enfermos dessa madrugada de oração, os familiares. Salva, Pai, também os familiares que ainda não têm Jesus. Os corações que estão endurecidos, Pai, converte-os a Cristo. Quando diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz o milagre acontecer, Pai. Há pessoas precisando, ó Pai, de um toque especial nessa madrugada. Há pessoas, Senhor Deus, rendidas nesse momento, Pai, chorando, clamando ao Senhor, porque dói. Então, Senhor Deus, que o Senhor seja a cura para a dor. Que o Senhor seja, ó Deus, o lenço que vai enxugar as lágrimas. Que o Senhor seja o abraço de consolo nessa madrugada. Que o Senhor seja, ó Deus, aquele, como eu disse agora há pouco, que vai incentivar a fazer o que tem que ser feito, aquele que vai nos ajudar a levantar da cadeira, a arregaçar as mangas. Oh Deus, e fazer a Tua obra nessa terra, a iluminar as pessoas que estão conosco. Deus, somente um milagre da vida. Há pessoas que ainda precisam gerar e não conseguem. Há pessoas que precisam engravidar e não conseguem. Em nome de Jesus, ó Pai. Há pessoas que estão indo em tantos médicos e os médicos não sabem o que se trata, não sabem resolver, mas Tu sabes, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Tu és o único que pode resolver qualquer problema. Há pessoas que não estão dormindo direito, ó Deus, e precisam de remédio para poder dormir. Oh Deus, repreende esse mal em nome de Jesus, para que meus irmãos possam saber que quem está no controle não são eles, mas é Deus, é o Senhor que é o guarda de Sião, é o Senhor quem não dorme, é o Senhor, Pai, é o Senhor. Oh Jesus, coloca em nossos corações a dependência do Pai, a dependência somente do Pai, ó Deus, para dormirmos tranquilo, deitarmos e descansarmos sem nenhuma preocupação do dia seguinte. Oh Pai querido, o Senhor mesmo nos ensinou: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, nem pelo dia de hoje, porque tudo já está preparado para nós. Oh Deus, isso também é um milagre. Depender do Senhor de todo o coração também é um milagre, porque nós queremos ter o controle nas nossas mãos. Por isso, ó Pai, opera a Tua graça em nossas vidas, Tua misericórdia em nossas vidas. Oh Jesus, em nome de Jesus, Pai, enxuga as lágrimas daqueles que estão sofrendo nesse momento, Senhor, com dores físicas. Cura essa dor, Pai. Cura essa enfermidade, Pai. Cura, Senhor Deus, o glaucoma, Senhor.
Cura, Senhor Deus, o câncer, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, a artrite, a artrose, Pai, em nome de Jesus. Cura a depressão profunda, Senhor, que faz os meus irmãos chorarem. Oh, Pai, em nome de Jesus, traga a alegria da salvação, a gratidão da vida em Cristo Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Os filhos que só vivem brigando dentro de casa e não há nenhuma união. Só o Senhor para unir essa família de novo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. O casamento que já não existe mais. As relações, Pai, que não existem mais entre marido e mulher. A intimidade do quarto que já não existe há meses. Restaura isso hoje, Pai, em nome de Jesus. O olhar nos olhos que já não existe entre o marido e a mulher. A palavra ríspida que é uma constante todos os dias. O desrespeito, a grosseria, a falta de educação, a falta de cortesia, a insensibilidade, ó Pai, do homem com a mulher, da mulher com o homem, o desrespeito, a falta de amor, a falta de perdão. Oh Pai, em nome de Jesus, que tudo isso agora caia por terra e que venha o amor, a união, o perdão entre casais, Pai. O marido e a esposa, Senhor, que estão vivendo um casamento de fachada, que estão fingindo que está tudo bem, quando na verdade não tem nada bem. Tantos casais na tua igreja, Senhor Deus, vivendo algo assim. E o grifo até não dá jeito, nem vai dar jeito, Pai. Porque enquanto o coração estiver cerrado, enquanto o coração estiver fechado, enquanto o coração estiver orgulhoso, cheio de si mesmo, grifater, encontro de casais, aconselhamento, nada disso vai dar certo. É dinheiro jogado no lixo, é suor derramado em vão, porque o coração precisa estar aberto. A semente vai ser plantada, mas não tem terra boa. Em nome de Jesus, ó Pai, que tenhamos sim a semente, que tenhamos sim coisas como grifater, mas que os corações, que a terra seja fértil para receber essa semente. Em nome de Jesus, ó Deus, trata essa terra desse coração infértil. Trata, Senhor Deus, a terra desse coração endurecido pelo mal, pelo pecado, pelo orgulho. Oh Deus, quebra o orgulho, Senhor Deus, quebra a soberba, Pai. Coloque a língua emudecida para falar palavras de gratidão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, oramos por tudo que foi digitado aqui nessa caixa de mensagens do Instagram. O Senhor viu. O Senhor viu coisas que eu não vi. Esteja tudo agora diante de Ti, Senhor Deus, nossas petições. Agora também, Senhor Deus, oramos pelos ministérios da Tua igreja. Todos os ministérios da Terceira Igreja, Senhor. Todos os ministérios da Terceira Igreja Batista. Os líderes, Senhor. Nós existimos por uma causa maior. Nós fazemos as obras da Tua casa, mas nós existimos como líderes. Os ministérios existem por uma causa maior. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Essa é a causa maior. O Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Oh Deus, e quando esse Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, o Senhor virá. O Senhor voltará. E nós estamos aguardando a Tua volta, Senhor. Mas é verdade, Pai, que existem muitos nos ministérios que nem aguardam mais a Tua volta. Esqueceram que o Senhor vai voltar. Esqueceram que Jesus vai voltar um dia. Pai, eu oro por isso agora. Para que a razão de ser de cada ministério seja a volta de Cristo. A razão de ser de cada liderança seja a volta de Cristo. Pai, que as obras daqui, que os nossos feitos daqui não possam nos incentivar a ficar aqui,
porque aqui nós não vamos ficar. A tua palavra diz que o Senhor voltará, que do céu desce a nova Jerusalém e que nós como igreja subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares e que com o Senhor nós viveremos para todos sempre, eternamente. Então nosso foco não é aqui, o nosso foco é subirmos e descermos juntamente com essa nova Jerusalém celestial. Que o foco de cada líder, de cada pastor não seja aqui, que o foco de cada liderança, de cada ministério, de cada proposição não seja o aqui e o agora, mas seja a volta de Cristo. Que o nosso foco, Senhor Deus, como pastores, seja salvar vidas, para que possamos apressar a vinda do Senhor Jesus. A começar em mim, Pai. A começar em mim. Que a glória não seja nossa, mas seja a glória do Senhor eterno. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu já orei pelas famílias, mas eu quero colocar mais uma vez. Deus, as tuas famílias, elas são a razão da terceira igreja ter a quantidade de gente que tem. E ela também será a razão, as famílias serão a razão da terceira igreja ter a quantidade de gente que ainda terá, da quantidade de pessoas que ainda virá para a terceira igreja. Por isso eu te peço que as famílias da terceira igreja sejam abençoadas com a tua palavra, que o teu Espírito Santo cada vez mais desperte o coração das famílias, do pai de família, da mãe de família, para que eles possam se render aos teus pés, Senhor, em nome de Jesus, para que as famílias da terceira igreja sejam representantes do reino de Deus aqui na terra, aqui em Campo Grande, para que as famílias da tua igreja, Pai, eu oro e te peço para que elas sejam um exemplo de família nessa cidade, para que as pessoas possam ver, para que os vizinhos possam ver e testifiquem como a tua palavra falou ao nosso coração, para que eles vejam as boas obras que nós fazemos e glorifiquem o Pai que está nos céus. Abençoe e ilumine, Senhor Deus, essas famílias, que eles sejam um exemplo no perdão, que eles sejam um exemplo no perdoar, no amar, oh Deus, no adorar ao Senhor, no louvar ao teu nome. Ah, Senhor Deus, faz a obra na vida dos teus filhos, Pai. Pai, agora de joelhos, nós encerramos esse momento, Pai, e nos colocamos de joelhos e pedimos ao Senhor a tua graça sobre as nossas vidas. Há causas que somente de joelhos, e por estas causas, Senhor Deus, nós nos colocamos agora de joelhos e falamos agora em secreto ao Pai. Amém e amém e amém.
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente apaga a luz e quando liga de novo, fica tudo encandeado. Que Deus abençoe sua sexta-feira. Que tudo que nós oramos, que tudo que nós colocamos diante do Senhor, Ele possa ter feito já a obra. Que a palavra de ordem vinda dos céus já possa ter chegado aí na sua casa. E que a cura, libertação, salvação e solução do Senhor já possa ter chegado na sua casa, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do doce Espírito seja com todos os que estão aqui, com toda a tua igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra. Oramos assim, hoje e sempre. Amém e amém. Cheiro no coração. Deus te abençoe. Ótima sexta-feira. Se mostre para as pessoas e glorifique o Pai, para que elas glorifiquem também o Pai. Tá bom? Brilhe a luz de Cristo nessa sexta-feira.